Oi, gente. Ruth, hoje você tá aí. Que bom. Oi, Jorge Luiz, bem-vindo. Até a minha gata veio hoje. Ela tá aqui tentando arrancar minhas coisas da parede. Ela tá bem esperta hoje. Podemos começar ou esperamos mais um pouquinho? Ver se mais alguém entra. Oi, Carol. Eu confesso que hoje eu acho que eu comecei um pouquinho antes de meio-dia, 11. Ai, que bom, Ruth, que você gostou. Eu fico feliz. É, é sempre bom ter esse. Mas eu tô aberta a críticas também, por favor. Pode, pode fazer suas críticas. Se preferir depois, de forma privada, se quiser colocar ali agora, manda ver. Estamos. A gente cresce com a crítica, né? É doído, sempre é doído, mas é necessário. Tem gente que diz que não se importa com nenhuma opinião negativa. Tem momentos em que a gente tem que aprender a filtrar. Mas quando é para o crescimento, a gente tem que aprender a lidar com a crítica, né? Eu sei que a maioria dos artistas é muito sensível a qualquer tipo de crítica, mas ela é necessária. Às vezes a gente se esconde, né? O nosso mundo secreto vira justamente esse refúgio, porque lá nosso trabalho, nossa arte está bem, bem guardadinha. E assim fica. Eu tô lendo uma mensagem aqui que me deixou confusa, desculpe. É, o Luiz sempre tem. Não, mas é uma palavra, né? É uma crítica, não deixa de ser uma crítica, mas uma crítica para o teu crescimento, uma crítica positiva. E ela é absolutamente necessária, Luiz. Eu não tô reclamando do seu parecer, não. Eu achei muito positivo. E até teve gente para quem eu fui perguntar depois justamente sobre isso. Qual que é o seu parecer? Qual que é o seu feedback sobre a live de ontem? Então, uma coisa que ficou claro para mim, agora partindo do que o Luiz me falou, é que teve realmente mais ou menos metade da nossa conversa foi focada na minha história, mas eu acho que ela é necessária. Tem gente aqui que me conhece há anos, mas não conhece a minha trajetória toda, me conhece por uma faceta, né, como poeta ou como professora. Assim, acho que reunir todas no mesmo espaço, no mesmo lugar ou no mesmo assunto, às vezes é meio complicado. Mas eu tenho várias facetas e aqui eu pude trazer isso. Era necessário fazer essa. E ela é parte também da proposta do curso. Por quê? Porque a ideia é que as pessoas reavaliem a sua história, revejam a sua trajetória e usando essa estrutura narrativa que eu estou apresentando aqui, da promessa da Virgem, consigam lançar uma luz sobre os seus pontos. E hoje é um momento crucial, assim, porque a gente vai tratar do mundo secreto. E o mundo secreto é justamente, como eu já mencionei, esse espaço de fuga. Ele é primeiro a nossa salvação, né? Porque você precisa criar. Você precisa se expressar de alguma forma. E aí você vê que a receptividade não é boa lá fora, ou te dizem que não é boa lá fora, não cabe esse teu lado, essa tua faceta no mundo. Então você se esconde, você encontra esse momento de se expressar e você começa a construir esse mundo secreto. Para muitas pessoas que eu conheço, inclusive, esse mundo secreto nada mais é do que o seu espaço de criação. Por exemplo, o ateliê.
o ateliê de pintura. A ida semanal é um lugar e um espaço onde eu me dedico a criar algo que me traz uma profunda satisfação e que me tira completamente daquele universo que é um aprisionamento para muitas pessoas que eu conheço, que já estão naquele estágio assim, que o aspecto criativo da psique foi tão suprimido ou foi tão sufocado por uma rotina, que aí quando elas vão procurar se expressar, fazer alguma coisa, esse espaço, esse momento, esse horário, ele se torna algo realmente sagrado. Esse é o espaço de fuga. E isso é uma coisa que a Kate Hudson, a autora dessa estrutura narrativa que eu adoro, ela traz pra gente. Ela diz que o mundo secreto ele pode ser uma ideia, ele pode ser um espaço físico, um lugar, ou um estado de consciência. Assim, se eu for focar na questão da ideia, a gente entrar em fenomenologia, e eu não estou preparada para isso, nunca foi o meu objetivo. Então eu vou trabalhar com esses dois aspectos, o estado de consciência e o espaço físico. E eu acho que no caso do artista, né, de quem tem essa necessidade criativa mais pungente, essa necessidade de expressão mais exigente, que não se satisfaz com um concerto, com um crochê, com a receita de bolo, que precisa de algo mais, tem algo mais para ser dito ali, eu acho que nesse caso acontecem as duas coisas, porque você precisa do teu espaço de criar. Então, às vezes você acha um cantinho em casa para trabalhar, ou você acha um espaço em outro lugar justamente para você se separar desse teu ambiente que acaba sendo um espaço de confinamento da tua criatividade, um espaço em que ela é cerceada ou que ela não cabe, né? O espaço da tua rotina diária, e ela não cabe esse teu mundo secreto ali dentro da tua casa, não dá para abrir o teu espaço, teu ateliê, a tua oficina, e aí você vai procurar um lugar fora, e aí isso já passa, acredito eu, que ser um estado de consciência, porque daí quando você, mesmo que você tenha o lugar físico, quando você sai do teu lugar comum, digamos assim, do teu cotidiano e vai para esse outro espaço, o trajeto físico mesmo, ele vai criando um novo estado de consciência, assim. Então, em ateliê, eu tive experiências incríveis de algumas pessoas chegarem dentro do ateliê e jogarem tanta coisa naquela tela, naquele trabalho, assim, né? Pena que eu acho que a Nancy não tá aqui, ela não se manifestou, porque a Nancy é uma dessas pessoas que você vê ali um conflito de fogo e de gelo ao mesmo tempo, né? A Nancy tem uma tela que é um abstrato que é justamente isso, que ela inclusive odiava a tela. Eu acho que ela deu pra Val, né, Val? Não sei se a Val tá aqui hoje. Ela acabou dando a tela pra alguém, ou pra Fábio, porque ela mesma não suportava olhar para aquilo, porque ela colocou... E é um dos trabalhos mais bonitos que ela tem. Uma grande artista, Nancy. E porque ela foi, acredito eu, isso é a minha leitura, isso é o meu entendimento, isso é a minha intuição como artista e como pesquisadora mesmo, como observadora. Para mim, a observação é algo crucial para o meu próprio trabalho, porque eu tenho que analisar as pessoas que estão ali desenvolvendo esse trabalho, esse projeto, não só do ponto de vista técnico. Eu tenho que entender os seus estados de consciência também, de onde vem a sua disposição, o que significa estar naquele espaço ou fazer aquele trabalho para ela. Então eu acabei desenvolvendo essa capacidade muito grande de observar. E para mim, esse caminhar até o trajeto físico, até esse novo espaço que se torna esse mundo secreto, que abriga esse mundo secreto, que é algo meio que abstrato, ele vai alterando esse estado de consciência. Para mim, eu acredito que eu preciso também das duas coisas, assim. Tem dias que eu não consigo entrar nesse estado de consciência altamente produtivo, por mais que o espaço evoque isso. Mas, enfim, pensando em mundo secreto, o que significa, o que representa esse mundo secreto? Só fuga? Só o espaço que eu construo para eu me expressar? Não. No início, ele é assim uma fuga. No início, eu
sei lá, eu sou médica ou sou advogada, eu tenho pessoas que atuam em diversas áreas, né? Antigamente tinha esse costume, você quer fazer arte, mas primeiro você vai fazer uma faculdade que te dê uma profissão, porque isso não é profissão, isso era muito comum há algumas décadas atrás. Então eu tenho pessoas que atuam em várias áreas e que fazem arte, elas têm essa necessidade de se expressar, elas se sentem muitas vezes mais artistas do que sei lá, advogadas, ou elas optaram por essa carreira artística, mas estão constantemente divididas entre os dois mundos, né? Porque a gente é levado a crer que o artista, ele não pode existir só artista, né? Essa crença tá ali arraigada na nossa construção social como um todo. Então, esse mundo secreto, de início, ele é assim, essa fuga, ele é inclusive um movimento salutar, né? Nossa, isso aqui vai me desestressar, vai me aliviar, isso me dá descanso. Para mim, por exemplo, às vezes, quando a minha cabeça tá confusa com tanta coisa, ou começa a dar uma ansiedade, porque você tem tanta coisa para produzir, para fazer, às vezes eu preciso parar com tudo, às vezes eu vou pra cozinha, né? Acho que já mencionei isso no Instagram. Eu vou cozinhar, enquanto eu tô preparando alguma coisa, as coisas vão se acalmando, vão assentando, e eu vou organizando as ideias, e quando eu volto pro meu trabalho, tá tudo no seu devido lugar, eu tô preparada para continuar. Então, às vezes, esse mundo secreto, ele é esse refúgio, ele é esse descanso, ele é essa leveza que a gente precisa. Só que ele é também um espaço de crescimento. Então, para algumas pessoas, ele vai ser sempre isso. Ela sempre vai criar esse mundinho ali onde ela se alivia, onde ela se restaura. Mas para algumas pessoas, esse é o espaço que alavanca outras ideias, outros processos e outras necessidades. E aí o lado artístico, ele toma conta, e você precisa mostrar mais, você passa a não caber nesse mundo secreto. Então é muito normal e é muito comum que esse mundo secreto e o mundo dependente, esse mundo que é o que nós habitamos de fato, não esse mundo que criamos para nutrir o nosso lado criativo, é normal que eles entrem em colisão. Eu coloquei post-its aqui para marcar isso, para não esquecer, porque é extremamente importante. A gente faz um movimento de ir e voltar de um para o outro tão grande, tão constante, mas chega uma hora que essas fronteiras começam a ficar bem complicadas de se divisar, né? De se enxergar onde que um começa, onde que o outro termina. E a colisão é inevitável. Como essa estrutura narrativa ela é focada no cinema, a autora ela usa algumas referências assim muito legais. E eu acho bacana porque eu estou falando do aspecto criativo como um processo do aspecto feminino da psique, né? E quando ela traz os exemplos cinematográficos de onde isso se manifesta, eu sempre me deparo com homens nesses papéis, né? Um que me chamou muito a atenção e que é um filme que eu adoro é Tootsie. Talvez os mais jovens aqui presentes não conheçam Tootsie. Quem não conhece, procure. Agora me fugiu até o nome do ator, eu adoro aquele ator. Como eu falei, eu nunca memorizo os diretores, os cineastas que estiverem me assistindo vão querer me matar. Mas é um fato, eu ainda tenho muito do olhar da espectadora quando se trata do cinema, a gente fica com a cara do filme, embora a cara do filme deva-se muito ao diretor, né? Mas Tootsie é fantástico, porque ele mostra justamente esse momento em que os mundos começam a colidir. Então o que a autora fala, e que eu concordo plenamente, por isso repito aqui, o personagem, ele cria aquela figura feminina para conseguir trabalho, porque é um ator que não consegue trabalho, né? Meu Deus, o nome do ator tá na ponta da língua, quase saiu agora. E aí, de repente, ele se apaixona por alguém, só que acha que ele é uma mulher. E aí, como que ele vai manifestar o seu amor por aquela mulher
como homem se ela acha que ele é uma mulher. E ao mesmo tempo o pai da moça tá apaixonado por ele e até propõe casamento. E ele jamais vai conseguir trabalho como ator sendo uma mulher. Como mulher ele tem trabalho. Mas ele quer se colocar no mundo como um homem, como um ator, né? Ele quer se apresentar para a mulher que ele ama como um homem. E isso começa a gerar realmente um ruído e as coisas começam a ficar complicadas. Outro exemplo muito bacana é de Shakespeare apaixonado, né? Que a gente tem a Viola, personagem que se traveste de homem para poder representar, para poder atuar numa peça, porque as mulheres não podiam atuar. A gente tem o papel inverso. É muito bacana isso, né? Porque daí os mundos começam a colidir e aqueles personagens criados, aquele mundo secreto criado, ele começa a deixar vestígios, né? A Viola aparece com parte da sua indumentária masculina e, né, de onde veio isso? Não pode. Esses acidentes começam a mostrar isso no cinema, né? Que a gente tem um roteirista ali criando isso. A gente tem toda uma estrutura cinematográfica, uma montagem e uma direção voltada para criar todos esses arcos, esses dramas, essas cenas concatenadas que fazem a gente entender perfeitamente a história. Mas como que fica na nossa vida? Onde que estão esses sinais de que o nosso mundo secreto, ele já está pequeno demais pra gente? Caiu a minha imagem aqui. E como que estão os sinais, onde que estão os sinais de que a gente não cabe mais nesse mundo, a gente evoluiu. Esse mundo que a gente criou de uma determinada maneira, com uma determinada medida para proteger esse nosso lado sensível e criativo, ele nos fez crescer como seres humanos e como artistas. E agora a gente não está mais cabendo ali. Como que a gente sai disso? Como que a gente leva isso para o mundo? Então, dentro do roteiro, que eu não trouxe aqui a minha cola, só um minutinho, eu vou juntar aqui o meu trabalho. Essa questão do mundo secreto, ela tem 4 etapas, que está justamente aí. Eu não sei se vou lembrar de todas agora, mas um dos muitos momentos uma das muitas pistas, assim, de que alguma coisa tem que mudar, que esses mundos, de alguma forma, eles estão convergindo, eles estão colidindo, eles estão atritando, é quando você é pego brilhando. É exatamente esse um dos tópicos, uma das etapas, né, dessa jornada que é a promessa da Virgem. Em algum momento, o brilho, o crescimento que você adquire dentro desse teu mundo secreto, que é um enorme processo de criação, você não consegue mais conter o teu brilho ali dentro. Em algum momento, isso vai ser visto, isso vai aparecer e você vai ser... de alguma... Dustin Hoffman, Ruth. Obrigada. Adoro Dustin Hoffman. E Tutsi é maravilhoso, é maravilhoso. Outro filme bacana, para quem... Esses filmes me lembram que eu não sou mais tão jovem e eles me levam de volta às temperaturas máximas de domingo e às sessões da tarde da semana, porque era quando eu via esses filmes, eu não podia ficar assistindo televisão até tarde. Tela quente não era pra mim. Eu não tinha idade para isso quando isso passava na TV. Mas, por exemplo, Mudança de Hábito é uma referência que ela usa também, que eu gosto bastante, porque a nossa personagem, vivida pela Whoopi Goldberg, eu não lembro o nome da personagem, ela fica tão envolvida em ajudar as freiras, né, que ela acaba aparecendo na televisão e se entregando. Ela tá lá para se esconder e esse lado artista dela aflora tanto, e o lado bonito e humano dela vem tanto que ela aparece na TV. Então, quem tiver tempo e vontade, comecem a assistir esses filmes que eu tô recomendando. Depois eu posso passar uma lista completa do livro e acrescentar alguns que eu identifico com essa estrutura narrativa para vocês verem em casa. E se vocês encontrarem alguns que eu não pude rever, tipo Billy Elliot, por favor, me mandem, que eu quero rever alguns. Mas enfim, meu Deus, a minha gata tá subindo a cortina. Ai, que medo. A janela tá fechada. Eu tenho medo que ela abra. Ai, meu Deus. Só um pouquinho, gente. Fiquem aí, não fujam. Eu preferia você dormindo, gatosa. Largue isso.
Desculpem, mãe de gato é isso. Uma gata muito levada, perdão. Mas enfim, o exercício que eu vou pedir para vocês hoje, alguém fez o mood board? Eu não expliquei direito o que é um mood board. Mas basicamente o mood board, ele é um painel para você colocar suas referências, ele é um painel de referências. Eu fiz algo muito simplificado aqui, hoje ele está com novas imagens, né? Que eu vou mostrar para vocês e falar um pouquinho do que elas representam para mim nesse mundo secreto. Mas o mood board é isso. O Pinterest é um grande mood board. As pastas que eu tenho certeza que vocês vão guardando lá são mood boards. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo. Mas, por exemplo, os meus projetos, eu costumo pesquisar e nomear pelo nome do projeto. Se alguém me segue no Pinterest, vocês vão ver que tem algumas pastas que são fechadas e que tem o nome do projeto. Eu vou pesquisando o visual, características de personagem e vou colocando tudo lá. E é muito legal porque se torna, para quem é visual, é essencial fazer isso. E dá pra tá caindo tudo. Dá pra facilmente fazer isso no computador, para quem, né? Ou no próprio Pinterest, para quem tá acostumado. Mas dá pra fazer aqui. E é o que eu faço na parede, quando eu tento montar os meus trabalhos. Então tentem fazer um mood board. Usem fotos, trabalhos de vocês, fotos de eventos, de poetas que participam de sarau ou que participavam. Usem o material que vocês já têm. A ideia é retomar essa história de vocês e buscar o que foi importante, quais as iniciativas artísticas que vocês tiveram, por que elas foram descontinuadas ou encerradas, e se você tem intenção de retomar, qual a relação com o que está sendo feito agora. Então pensem quase como uma linha do tempo. O que eu fazia em tal época? E por que isso era importante para mim? Vão colocando ali de uma forma imagética ou numa comunicação simplificada, tá? Tipo, com pequenos tópicos, palavras-chave, que identifiquem o que isso representou para vocês naquele momento. Isso é algo assim, que se a gente fosse ter um trabalho individual, a gente ia analisar junto. Mas a minha ideia é dar ferramentas para que vocês analisem isso por si mesmos e consigam enxergar ali o que movia vocês, porque é esse o fio condutor de todo o trabalho. Por mais desconexo que ele pareça em alguns momentos, tem um fio condutor ali, tá? Enfim, eu vou falar do meu trabalho aqui. Deixa eu pegar outro trabalho que caiu. O que foi o meu insight do que era esse mundo secreto para mim? Por incrível que pareça, tá no meu próprio trabalho, esse que tá despencando aqui do meu mood board, porque eu não quis usar fita. Eu usei aqui o próprio post-it, que não adere bem, porque eu não quero estragar os trabalhos. Quando eu escrevi aquele primeiro roteiro que eu falei para vocês lá em 2017, primeiro roteiro de longa eu já tinha escrito, acho que curta, na Poça, a própria Poça, eu fiz um curta que eu nem menciono, baseado no livro Perfume, que é um dos meus favoritos. Quando eu reescrevi, transformei aquele conto num roteiro, me pareceu natural, e foi realmente um trabalho que fluiu assim, eu colocar a minha personagem, que no continho, rimadinho ali, bonitinho, se transformava numa boneca. Me pareceu que ela tinha que ter uma jornada maior. Na história rimada, ela fica vendo o mundo se movimentar ao redor dela, para entender o que é aquela boneca, o que é o desencanto e o que aconteceu com a menina, que de repente só tem a boneca no lugar dela. Me pareceu que ela só fica olhando tudo isso através dos seus olhos de vidro, como a história conta, era um absurdo. E ela vai fazer o quê? Passar o resto da história sentada olhando o mundo? Não, ela não pode ser passiva. Ela já foi passiva até agora. Todo movimento que ela fazia para se expressar, todo movimento que ela fazia, porque é uma personagem que faz a mágica com as mãos e as pessoas querem que ela faça com a voz, e ela não se expressa com a voz, ela usa a mão, é uma forma diferente de se expressar, é uma forma que é dela. E aí, o que acontece? Ela fica desencantada com tanta recusa da sua forma de expressão
E ela vira boneca, e as pessoas ficam desesperadas, e ela vendo aquilo através dos seus olhos de vidro. Mas isso vai trazer o que para ela agora? Pode transformar o mundo ao redor, mas ela também tem que ser transformada. Então eu naturalmente coloquei ela numa jornada dentro da boneca. Eu criei um mundo secreto que é só dela, em que ela tem todo o desenvolvimento dela lá, e construí uma outra personagem que através dessa narrativa faz o mundo se movimentar. Porque quando acontece esse caos que a menina se transformar em boneca gera, né, alguma coisa tem que acontecer, ele tem que retornar à ordem. Essa, inclusive, é uma das premissas do livro. Da estrutura narrativa da Kate Hudson, né? Você desestrutura o mundo quando você se assume. Ele vira um caos. Mas não é por isso que você tem que deixar de ser você e buscar o seu propósito e se expressar e mostrar a sua arte. Porque o mundo se reorganiza e a ideia, a expectativa é que se reorganize melhor, né? É isso que a gente espera, e ainda mais quando a gente produz arte. A gente está ofertando algo para o mundo, e tecnicamente é algo que vai trazer transformações positivas. Então eu criei essas duas jornadas. Tá? Tem alguém falando comigo aqui, gente. Eu não consigo ler realmente as mensagens, por isso, e responder e continuar o meu raciocínio. Por isso eu pedi para vocês guardarem para sexta. Daí sexta eu abro e respondo e vou respondendo as perguntas, porque aí eu reservei o tempo para isso. Só me perdoem, porque realmente eu não consigo, eu não tenho alguém aqui. Estamos em isolamento, né? Eu não tenho alguém aqui para ler e me posicionar para eu dar um retorno, e daí eu perco a linha do raciocínio. E é bastante coisa para a gente concluir até amanhã, tá bom? Me perdoem. Mas amanhã eu posso até abrir para quem quiser falar e a gente faz uma coisa mais... Amanhã não, sexta. Mais interativa, eu prometo. Tá bom? Por favor, retornem com as suas questões. Eu vou adorar ouvir o que vocês têm a dizer e a gente poder interagir. A gente pode até estender. Daí a gente encerra a live na sexta e reinicia ela, porque dando uma hora tem que encerrar e reiniciar, tá bom? Mas quem viu os filmes, quem quiser comentar de como enxergou essa estrutura narrativa, quem quiser receber mais material, a link do grupo do WhatsApp está na bio. Entra lá, que daí eu vou lá no grupo do WhatsApp disponibilizando a lista de filmes, recomendando mais filmes. Prometo que faço isso hoje à tarde, tá bom? É só pra gente... só pra eu poder fechar o conteúdo e daí a gente poder debater ele na sexta, combinado? Bem, enfim, onde eu parei? Sim, a questão da história. Então, assim, isso pra mim foi algo intuitivo. Eu não conhecia o texto da Kate Hudson, que foi algo que é bem recente pra mim, eu conheci em 2019. E eu tava escrevendo em 2017. E aí, quando eu fui trabalhar o roteiro de Scarlet Moon, ela também tem um mundo secreto. Mas isso já era uma história que a premissa dessa história existia em 2015, né? E quando eu fui conhecer a Promessa da Virgem, já estava em andamento o mundo secreto dela. Porque a Scarlet Moon, que dá nome à história, na verdade, ela é a personagem que habita os sonhos da Luna. Então, a Luna construiu um mundo onírico incrível, tão potente, a imaginação dela e a vida dela no mundo real é tão limitada e cerceada de alguma forma, criativamente, que lá no mundo onírico ela criou um universo extremamente poderoso, tão poderoso, que a Scarlet Moon invade a realidade, ganha corpo e vem para o mundo real. E esse mundo onírico espelha todos os conflitos e ele não é um espaço passivo, ele é um espaço de crescimento, assim como é para Helena lá em Helena Queria o Chapéu. Só que eu construí esses mundos, eu não tenho espaço para um mundo secreto na minha vida, eu tô na lida. Mas eu construí mundos secretos através dos meus personagens. E quando eu entrei em contato com essa estrutura narrativa e me dei conta que eu estava trabalhando com essa estrutura narrativa antes de conhecê-la, e assim, várias histórias, quando eu fui ouvindo, várias histórias vieram à minha mente, nossa, mas essa história é sobre isso, que provavelmente foram as referências que foram me encaminhando justamente para trabalhar dessa forma e construir. A gente tem nossas referências, né? Eu fiquei assim, pasma, meu Deus, eu tô fazendo uma coisa, seguindo uma estrutura narrativa
que oficialmente eu não conhecia. Mas os dois mundos secretos estão ali, e é através deles que essas personagens femininas evoluem. E esse é o grande ponto, e a partir de hoje, uma coisa que o Luiz, que eu estava conversando aqui no início da live, que eu estava conseguindo ainda ler os comentários, ele comentou comigo, a primeira live foi tão focada no teu trabalho. Porque sim, a gente, como eu já disse, tem que rever a nossa história. Então hoje, quando tocamos nessa questão do mundo secreto, eu estou propondo para vocês um mergulho mais a fundo nesse mundo secreto de vocês. Talvez vocês não tenham consciência que ele existe. Porque para mim não existia, porque para mim o que eu produzo de arte está muito ligado à minha vida em geral. Eu interajo o tempo todo com ela de alguma forma, eu escrevo em qualquer lugar, eu pinto em qualquer lugar, até começar a pandemia eu trabalhava no ateliê e fazia algumas coisas minhas lá também. E tinha o ateliê aqui em casa. Então, para mim, era tudo muito misturado. Eu não tenho o espaço em si, mas eu construí esse espaço de crescimento e evolução, e através dessas personagens eu consigo rever alguns conceitos, algumas ideias, e trabalhar as coisas que eu acredito, e é fantástico. Então agora eu quero que vocês delimitem, mapeiem esse mundo secreto, e eu quero que vocês pensem, levem para si essa reflexão realmente de como que ele funciona e será que ele já não está colidindo? Será que não colidiu faz tempo? Será que um dos primeiros impulsos quando a gente percebe que não cabe mais nesse mundo secreto é voltar para o mundo dependente? Isso é algo que a Kate Hudson fala. Porque é seguro, né? Putz, não tô cabendo mais aqui, mas vão me descobrir se eu continuar aqui, trabalhando aqui, criando aqui. Meu trabalho caindo. Então, vou voltar para o que é seguro, vou fazer o que é certo e o que é seguro, o que eu sei que vai funcionar. Será que vocês já não voltaram e ficaram com medo de revisitar esse mundo secreto? Avaliem isso, porque a gente precisa descobrir onde que está esse mundo secreto. A gente precisa rever tudo que se passa nesse mundo secreto, porque é através disso que a gente vai estabelecer o que é o seu foco criativo. Não importa que você faça 15 coisas ao mesmo tempo, existe um fio condutor, existe uma poética, existe uma busca de expressão que permeia tudo isso. É como um fio condutor, é uma imagem que eu aprendi nos meus cursos de roteiro. Me fugiu o nome agora, com a Jessica Kandal. É uma roteirista bem famosa, aqui em Curitiba, acredito que no Brasil, porque ela é bastante premiada. E ela usa essa imagem de um cordão de contas, né, do fio que atravessa esse cordão. E é basicamente isso na nossa vida também. Isso não se aplica só ao que a gente escreve enquanto narrativa. Isso se aplica à nossa vida. É a famosa poética da nossa história, a poética do nosso trabalho. Tá ali. E a gente precisa dar uma escarafunchada nesse mundo secreto. E a gente precisa pensar algumas coisas, porque assim vai dar aquele impulso ou de se recolher de novo, ou de finalmente mostrar a que você veio, qual é o seu trabalho no mundo. E daí a gente tem que rever algumas coisas nesse momento, algumas posturas nossas enquanto artistas. E esse é outro ponto que eu acho fantástico, que é a premissa da Virgem, ou a promessa da Virgem, alguns traduzem como a premissa da Virgem, ela vem como algo muito ligado ao feminino, né? E uma das coisas que eu, como mulher, sempre aprendi, aí as mulheres aí presentes podem daí confirmar, é que nós somos educadas para não falar, para não se posicionar, para não colocar para fora nada muito polêmico, para ser muito gentis, e as palavras que a Kate Hudson usa é passivo, legal e servil. Então, os personagens, dentro dessa estrutura narrativa, eles entram num ponto em que eles querem voltar a esse papel em que eles eram servis, passivos e legais. Todo mundo gosta de você quando você é bonzinho, né? Quando você é passivo, quando você é legal com todo mundo, quando você não se posiciona,
Porque normalmente o trabalho artístico ele é de alguma forma perturbador, ele é de alguma forma, quando você põe tua alma ali, ele de alguma forma desestrutura alguma coisa, ele gera alguma ruptura, ele mexe com alguém, com alguma coisa interna que as coisas não ficam no mesmo lugar quando você produz o teu trabalho com a tua caligrafia, com a tua autenticidade. Porque se não há espaço para originalidade mais no mundo, a gente tem uma unicidade e ela se manifesta na nossa percepção do mundo, na nossa caligrafia. Ninguém é igual a ninguém, ninguém se expressa igual. Se duas pessoas pintarem, e fizemos essa experiência várias vezes, pintarem a mesma tela, elas podem ficar todas maravilhosas, mas nenhuma vai ser igual à outra. Com o mesmo material, a mesma ferramenta, a mesma luz, o mesmo lugar. Não fica igual, porque cada um se expressa e enxerga a cor de uma maneira. Então, quando a gente se coloca no mundo com essa alma, com essa autenticidade, realmente a gente provoca alguma coisa no outro, a gente causa alguma ruptura em alguma coisa que está estabelecida ali. E talvez seja isso que o mundo precise, que você se coloque nele para que as coisas mudem, né? Então, esse ser legal, passivo e servil, ele é algo que tem que ser revisto nesse momento. Porque justamente nessa estrutura narrativa, esses personagens, eles estão ali presos a uma condição que já não cabe mais a eles. É uma forma. E eles já escaparam dessa forma. O mundo secreto já é um espaço que prova que que aquela forma não te serve já faz muito tempo. E se o próprio mundo secreto já não abriga mais a tua dimensão, o teu crescimento, você tem que sair dele. Mas quando você sair dele, se você retomar uma postura legal, passiva e servil, representa que você não teve o crescimento lá, ou que de alguma forma sair desse casulo, desse mundo secreto, fez com que você regredisse. Não queremos regredir de forma alguma. Para a gente poder provocar essas pequenas transformações, porque eu acho que toda obra de arte é uma pequena revolução no mundo. Justamente por isso, a gente precisa sair dessa postura, a gente precisa sair desse mundo secreto, ciente de que a gente vai lidar com diversas questões no mundo que não necessariamente vão dizer, puxa, o teu trabalho é incrível e maravilhoso, mas que vão fazer o teu trabalho continuar progredindo, porque o artista ele é um grande trabalhador. Ontem eu fui fazer uma pequena pesquisa para um vídeo que eu quero fazer mais tarde, e eu estava relendo a biografia do Renoir. O Renoir ele se considerava um artesão. Ele não assumia essa postura, eu sou um artista, né? Ele achava que tudo se fundava no trabalho, e o artista nada mais é do que esse trabalhador. As pessoas não entendem, as pessoas acham que você tem que ter um outro trabalho, porque fazer arte, fazer música, qualquer coisa do gênero não é trabalho. E quando você tem sucesso, é sorte, não é trabalho. E é trabalho. E é saber lidar com o outro, é saber se colocar no mundo, é saber lidar com a crítica, é saber revisar essa crítica, aproveitar o que te serve, fazer o teu trabalho evoluir através disso, ou defender o teu trabalho quando essa crítica representar que o mundo realmente ainda não está pronto para o teu trabalho. E continuar lapidando e continuar preparando. Eu trouxe essa imagem aqui também esses dias numa conversa. Quando acadêmica, eu tive a oportunidade de trabalhar na educação especial. E eu fui trabalhar com TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Eu tinha tido uma experiência anterior terrível. Fiquei 4 meses numa escola especial, que eu saí de lá deprimida, eu saí de lá descrente do ser humano, eu saí de lá assim... estarrecida. É uma das coisas que talvez reflita muito no primeiro roteiro que eu escrevi, que trata dessas pessoas que são diferentes e que às vezes a sociedade faz questão de colocar à margem. Essas pessoas, nessa primeira escola que eu trabalhei, não eram tratadas de forma digna e isso acabou comigo. Mas aí eu tive uma nova oportunidade de fazer as pazes, porque as pessoas não são todas iguais. E eu fui trabalhar em uma outra escola.
E nessa escola, os profissionais eram incríveis, mas as limitações desses alunos eram muito maiores, né? Na primeira escola, a maioria tinha síndrome de Down. E nessa segunda, TGD, você tem N situações distintas ali, e uma mais complicada que a outra. E aí o que acontece? A atividade de arte que eu fazia, e que a maioria das pessoas ali faziam, a educação física, a música, aparentemente você não vê retorno, né? Você não vê progresso. Você não está ensinando alguém a pintar e aí depois de algumas semanas, um mês, ela vai ter uma obra pronta. E daqui a um ano você vai colocar várias obras lado a lado e você vai ver como ela evoluiu de uma tela para outra, né? Então, assim, não tem isso, você não vê progresso. Mas você está trabalhando com a sensibilidade daquela pessoa, você está dando uma qualidade de vida para ela, você está ali pondo o teu trabalho de uma forma que ela está absorvendo, e isso está gerando uma vida interior para ela que até então ela não tinha, e talvez é só isso que você consiga de início, mas quem sabe daqui a algum tempo venha um outro artista persistente e traga e isso ressoe de novo em cima daquela camadinha ali que você deixou de sensibilidade, de verniz, de cor, né? E as coisas vão se somando e com o tempo a gente vai formando público para o nosso trabalho e para o trabalho das outras gerações que estão por vir, né? Então, assim, a gente não pode deixar de fazer e mostrar o nosso trabalho. E o artista, ele não tem que ser passivo, servil e gentil. Ele tem que mostrar o seu trabalho. Ele tem que colocar para o mundo, ele tem que correr atrás. Isso é uma coisa que para mim também foi bem complicada de assimilar, porque a gente acha que a gente tem que ser bonzinho e ficar sentadinho e fazer o seu trabalho quietinho. Quem sabe uma hora te descobrem. A última pessoa que eu vi que foi descoberta foi a Gisele Bündchen, num shopping. E não sei quais foram os fatores da sorte dela, mas eu acredito realmente, além da beleza, óbvio, a sorte. Porque eu acho que isso não acontece conosco, nós que somos réis mortais, e que temos que trabalhar e botar o nosso trabalho para o mundo. Sair do nosso mundo secreto. Quando terminar esse momento aí que você é exposto, que você é pego brilhando, o mundo vai estar em caos. O mundo agora está em caos. Para mim, está em caos. Só que o mundo vai se reorganizar. E esse momento que você se expõe, que você se coloca no mundo e você não sabe o que vem pela frente, é algo que a gente vai tratar no nosso próximo encontro. Mas eu quero que vocês, por favor, façam o exercício. Entrem em contato comigo, entrem lá no grupo do WhatsApp para a gente poder trocar as figurinhas. E aí a gente vai conversando sobre isso. Mas tentem pensar nesse mood board, tentem criar essa linha, essa trajetória, rever esse percurso de vocês como artistas, fazer o mood board, falar sobre ele. Pode ser, se quiserem fazer um mood board no Pinterest e mandar link para mim, podem fazer, podem mandar no Instagram, podem mandar no Facebook, até no e-mail eu dou uma olhada daí, que é mais rápido, né? É um jogo bem mais rápido. Mas façam, porque ele vai revelar muitas coisas sobre a trajetória de vocês que vale a pena a gente desconstruir para depois reconstruir. A gente precisa achar esse cordão dentro das contas, esse cordão que une todas essas contas de cores e tamanhos distintos. E é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa sugerir para vocês de filme que eu me lembre. Eu tirei da lista que ela menciona alguns filmes, porque eu vi há muito tempo e eu não consegui rever, mas o filme que ela menciona bastante e que fica bem visível também essa estrutura narrativa, é um filme com a Melanie Griffith que eu vi quando eu era muito criança, acho que Sessão da Tarde, que é uma secretária do futuro, se não uma secretária de futuro, que como o texto está em inglês, eu nem lembro do título em inglês agora.
Mas é um filme que tem essa estrutura desse mundo secreto muito visível, porque ela assume a identidade de outra pessoa e vai fazer um trabalho que nem é o trabalho dela, ela é a secretária, ela assume o papel da chefe. E aí esses mundos dela, o dependente e o secreto, colidem, e ela é pega brilhando, né? Ela é pega naquele papel que ela está desempenhando, pega no flagra, e aí ela tem que tomar uma atitude. Geralmente vem um momento ali de exposição e vergonha, você tem que rever tudo e se reconstruir. Então, quem tiver ou achar, se acharem, mandem o link, porque eu também, confesso que esse eu não procurei, embora eu queira rever, mas eu também não, eu preciso rever. E são filmes bem gostosos de ver, eu gosto bastante desses filmes mais antigos. E é isso por hoje. Fica o exercício para vocês do mood board, rever os filmes e me contar como foi e como que anda esse mundo secreto de vocês. A gente encerra o conteúdo amanhã e daí a gente faz essa conversa, essa live mais interativa na sexta, tá bom? Simone, você que tá aí, né? Eu sei que é Arte by Mone, eu sei quem é você. A prima da Vera. A Primavera. Primavera, a gente faz isso daí na sexta. Por favor, volte, tá bom? Beijos pra vocês, obrigada pela companhia e até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã a gente encerra a estrutura narrativa, tá bom? Até.